Pronto. E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sempre quis falar isso. Então, hoje a gente vai ter nossa monitoria sobre determinação social do processo de saúde e doença. A gente começa falando o que é saúde. Quando a gente tenta definir saúde, a gente tem duas linhas de pensamento. A gente tem a visão ontológica, que o conceito de saúde, de doença, ele entra e sai do corpo e só está doente quando você tem um fator desencadeante. E essa é a explicação que deu desde as explicações sobrenaturais até a explicação causal. A gente vai falar o que é isso depois. E a gente tem a visão dinâmica, que o conceito de tratar do equilíbrio pendular das forças. Ora você vai estar para o lado da doença, ora você vai estar para o lado da saúde, que é o conceito priorizado pela medicina que a gente tem de bases gregas e outras derivações assim. Então, a gente se apoderando do conceito de doença, a gente tentou definir saúde. E aquela definição paralela que a gente tem do século passado, de ausência de doença e tudo mais. Só que, dada a complexidade e o número de variáveis envolvidas, não foi possível encontrar uma definição de saúde clara e, consequentemente, tivemos que optar por um conceito operacional e pragmático. Através da ausência de doença, cogitamos na possível existência de saúde. Isso foi falado em 1972, por isso que foi usado esse conceito. Mas já lá falava que não era um bom conceito. Quais os problemas desse conceito? Primeiro, você identifica a saúde como ausência de algo, não como objeto em si. Dois, a gente define doença a partir de uma redução do corpo humano a fenômenos morfofisiológicos e dando a ela uma realidade própria que é desvinculada de outros fatores do indivíduo. Isso você desvincula o ser humano do seu corpo, compartimentando e mecanizando. E o terceiro, que é um problema prático, que você tem a saúde pública, que o objetivo dela é promover saúde, mas você não sabe o que é saúde. Você está pegando saúde a partir de um outro conceito que já não é tão bom. E a questão prática que tende a não levar em conta a distância entre o conceito de doença, que é uma construção mental que a gente já sabe que não é bom, e a experiência de vida concreta, que é o adoecer. Então você produz uma substituição de um conceito que é totalmente mental e até arbitrário por e coloca no lugar de uma experiência de vida concreta. Então, o conceito de doença não é somente empregado como se pudesse falar em nome da doença ser concreto, mas principalmente efetivar práticas concretas que representam como capazes de responder à sua totalidade. O que isso significa? Não entendi nada. O que isso significa? Significa que você parte de um conceito abstrato para explicar algo concreto para aplicar esse saber que você inventou numa experiência concreta, que é a experiência de promoção de saúde. Então, por que isso acontece? A nossa ciência é limitada pelas próprias limitações do nosso pensamento. Então, a gente tem um pensamento dual. A gente, ora, abre fronteiras e, ora, a gente reduz e delimita. As duas coisas têm suas características e problemas. Mas o pensamento científico, ele é baseado justamente no segundo, que é você precisar as coisas, especificar as coisas, colocar tudo numa caixinha que você consegue definir, encontrar padrões, etc. Mas você não consegue enquadrar a saúde nem a sua ausência, muito menos qualificar o sofrimento do adoecer da pessoa. Então a gente tem a fala que a saúde e o adoecer são formas pelas quais a vida se manifesta, correspondem a experiências singulares e subjetivas, impossíveis de serem reconhecidas e significadas integralmente pela palavra. Contudo, aí o texto começa a ficar difícil, eu vou parafrasear. O que isso significa? Que você não consegue encontrar uma definição com as nossas palavras do conceito de saúde e doença. Mas, quando você está passando pelo sofrimento do adoecer e você vai para um profissional de saúde, você usa a palavra para explicar o que está acontecendo e o profissional de saúde usa a palavra para tentar explicar o que vai fazer com você, o que ele entendeu e quais são as melhores intervenções. Então, você tem a subjetividade da experiência de doença, que se choca com a objetividade dos conceitos que lhe dão sentido e propõe intervenções para lidar com semelhante vivência.
Ficou confuso? Se ficou confuso, me chama no zap. Então, o que a gente tem? A gente tem que definir saúde como algo pessoal. O que é saúde para mim não é saúde para você. E não é saúde para o seu vizinho também não. Mas isso não é prático. Você não pode estabelecer boas práticas ou sistemas de saúde sem uma definição universal. E aí que veio a oitava Conferência Nacional de Saúde, que é do outro vídeo. O que eles falam na oitava Conferência Nacional de Saúde? Eles tentam dar um conceito de saúde bom. Eu gosto desse conceito de saúde. Em seu entendimento mais abrangente, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posses de terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social, da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades no nível de vida. Opa. Define-se o contexto histórico de determinada sociedade e o momento que ela está no desenvolvimento dela, devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas. Quer dizer, a saúde não é só a ausência de doença, são vários fatores de origem social e econômica, e ela deve ser sempre conquistada pela população em suas lutas cotidianas. E ela é limitada pelo contexto histórico e pelo grau de desenvolvimento que a gente está na sociedade. Vamos falar sobre o processo de saúde e doença, então. A gente já sabe, tem uma definição mais ou menos boa de saúde. Então, vamos falar o que leva da saúde para a doença e vice-versa. No decorrer da história, a gente teve diversas teorias para tentar explicar o que é saúde, o que é doença e como que você vai de um para o outro. A gente tem as teorias místicas, que é aqueles dos humores, os miasmas, não sei o que a gente chama de saúde coletiva. A gente tem, depois disso, a gente descobriu o microscópio, descobriu as bactérias e falou, ó, saúde, a doença, quer dizer, é causada pelas bactérias. Se a bactéria está na pessoa, ela está doente. Então, é uma teoria unicausal. E a gente superou isso e foi para uma teoria um pouco melhor, que é a teoria multicausal, que também coloca às vistas diversos outros fatores do ambiente do indivíduo, bem como traz à tona a ideia da história natural da doença para explicar o movimento entre o estado de saúde e doença. Então, você coloca aspectos sociais, psicológicos e biológicos para tentar explicar como que você se mete da saúde para a doença e vice-versa. Isso gerou a teoria da história natural da doença, que é algo que baseia um pouco como nosso sistema de saúde é organizado. Nosso sistema de saúde deriva dessa teoria que define quatro momentos, desculpa, de atenção, que é o primário, secundário, terciário e quaternário. A gente tem um momento primário, que é de prevenção, promoção e tudo mais, tudo bonitinho. E a partir daí, é tudo biologicista. Então, a gente tem um momento em que os aspectos sociais e biológicos são abordados, as sociais e psicológicos são abordados, e 3 momentos para você abordar só o biológico. Quer dizer, 3 momentos para você ver, agora deu ruim. Então, vamos tentar resolver. É uma definição melhor que as anteriores, mas não é uma boa definição. O que o pessoal descolado hoje da Rodinha Legal usa como definição do processo de saúde e doença? A gente usa a determinação social. O que a determinação social faz? Para começar, ela não abandona a questão biológica, ela acrescenta ela. Então, vai além da natural, que é natural, esse natural tem entre aspas, não porque é natural, mas é porque eu estou revendo lá a história natural da doença. Então, a gente está indo além disso. E também se propõe a estudar a estrutura socioeconômica de maneira histórica, mas não se restringe a isso, pois não explicaria a complexidade da questão. Então, você está tentando não colocar limitações no seu entendimento. Você está tentando pegar tudo da maneira mais abrangente possível. E os caracteres socioeconômico e biológico não são excludentes ou contraditórios quando ambos acontecem na população. Então, você não pode falar, tem que ver o biológico, agora tem que ver o social. Não, você está vendo os dois porque os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. Passou? Passou. Para aplicarmos essa teoria nos nossos dias, a gente tem que partir de como se estrutura a nossa sociedade e sistema econômico vigente. A gente está numa sociedade capitalista, nosso sistema econômico é o capitalismo. E, genericamente, ele é pautado em alguns princípios, que são a propriedade privada, a exploração do homem pelo homem,
o acúmulo de riqueza na mão de poucos e a lei da oferta e procura. E quando a gente traz esses pensamentos para a área da saúde, a gente percebe o que acontece com a população. Você tem, primeiro, uma grande iniquidade, uma grande desigualdade. A gente tem um acúmulo massivo de renda e recursos na mão de uma pequena porcentagem da população, e do outro lado, que é onde nós está, você tem um degradê. Você pode escolher. Ou você está na extrema miséria, ou você tem o suficiente para viver e nada mais. Então, tal sistema gera uma agricultura na qual a terra já não é sua, a água não é sua, as sementes não são suas, e você tem uma perda da soberania sobre a alimentação. E um povo que não tem soberania sobre a própria alimentação é absolutamente vulnerável. As pessoas estão condicionadas a viver desta forma, que não é boa para a sua saúde, com sistemas de trabalho cada vez mais perigosos, sistemas de consumo baseados no desperdício, uma forma que não é protetora do bem viver, mas sim de um consumo comercial despojado dos recursos de defesa, de suporte de organizações protetoras coletivas e comunitárias. Você, indivíduo, você tem que se mover numa margem muito estreita entre essas condições. E isso produz um crescimento evidente. Mas essa bobajada toda de comunista, vem? O que você está falando? Isso está muito errado. Para a gente não ficar só no contexto teórico abstrato, vamos ver alguns exemplos de como nosso sistema socioeconômico interfere no biológico, porque a gente ainda está tentando chegar lá no biológico. Você ainda está com o vírus, você ainda está com o braço quebrado, isso é biológico. Vamos falar primeiro do modo de vida. Como o indivíduo se apresenta no dia a dia? Isso é um modo de vida. É sua casa, é sua alimentação, seu vestuário, seu trabalho, sua renda, suas crenças, seu saneamento básico, assistência, saúde, por aí. Esses elementos, eles se mostram além do controle das pessoas. É um erro você acreditar que as pessoas vivem na favela porque elas querem. O modo de vida é um espectro que as pessoas sozinhas não têm autonomia alguma. Ela segue o que ali é determinado e sozinha a mesa não tem como fazer nada. Vamos para os exemplos? Vamos falar, por exemplo, da política de alimentação. É um exemplo muito bom. A nossa política de alimentação é baseada no agronegócio. E o agronegócio ele funciona com grandes latifúndios controlados por um pequeno grupo de pessoas. E o que acontece quando você tem grandes latifúndios controlados por um pequeno grupo de pessoas? Você tem concentração de terras. E quando você tem concentração de terras, tem um êxodo rural, porque as pessoas não têm onde ficar no campo, tem que ir para a cidade. E quando você tem um êxodo rural, você tem uma super aglomeração em áreas urbanas que não estão preparadas para estar em fluxo. E qual é o resultado disso? Você tem desemprego, falta de moradia, violência, drogas, etc. Então, essa decisão socioeconômica de concentrar grandes parcelas de terra na mão de alguns gerou um desfecho biológico de falta de, por exemplo, falta de controle de doenças infecciosas. Além do Covid, que você tem 18 pessoas morando em 6 metros quadrados, você também tem tuberculose, leptospirose, você tem traumas físicos que são frutos da violência urbana, consumo excessivo de agrotóxicos, a piora das qualidades de águas, clima e ar, que são decorrência da depleção dos recursos naturais, e por aí vai. Então você tem uma decisão socioeconômica que gerou um desfecho biológico, interferindo na saúde da pessoa. Isso move a pessoa de um estado de saúde para um estado de doença. A gente pode falar do estilo de vida também. O estilo de vida seria algo que a gente, na teoria, teria mais escolha, pois trata das decisões que a gente tem. O que são essas decisões? O que a gente come? Como a gente movimenta nosso corpo? Que tipo de conteúdo a gente consome? Com que a gente trabalha? Segue a lista. Mas essas decisões são nossas realmente? Teria todo mundo condições de fazer uma dieta adequada, de fazer exercício físico de um jeito bom, de trabalhar com algo que lhe dá satisfação, de consumir cultura de qualidade? É uma pergunta retórica. Ou o fato de grande parte da população trabalhar 8 horas por dia, fora de casa, com baixíssimo salário, e depois chegar em casa ainda ter o trabalho doméstico, ainda tem o trânsito, ainda tem que pagar aluguel, tem que pagar gás, tem que pagar não sei o quê. E isso te limita para uma dieta pobre, que é lá do agronegócio que a gente falou,
que é o que eles produzem mais. Então a gente tem que consumir o que é mais barato, porque foi o que foi mais produzido. Então a gente vai consumir os itens que não têm um grande valor nutricional. E também a pessoa vai ter falta de exercício físico pela simples falta de tempo ou exaustão. A pobreza cultural, que pode gerar um adoecimento mental, etc. Opa. Eu acho que é isso. E não sou só eu que acho, é o que a ciência está falando. Que você tem critérios sociais que estão controlando as pequenas decisões da sua vida. Estão te limitando no que você pode fazer para tomar decisões que seriam melhores para sua saúde. E esses aspectos, eles estão completamente fora do seu controle. Então, é novamente, o social definindo as decisões que você vai tomar para ter um desfecho biológico. Então, socioeconômico dando um desfecho biológico. A gente vai falar agora de um mapa. É um mapa da cidade de São Paulo, é onde eu estudei, onde eu passei a maior parte da minha vida. Esse mapa é muito interessante, eu gosto muito de mostrar para as pessoas. A gente tem aqui as áreas azuis, que são as áreas centrais, que são as áreas que têm mais grana, de onde pessoas ricas moram. Azul quer dizer que você tem mais de 75 anos de expectativa de vida. Você vai um pouquinho para lá, isso aqui são 10 quilômetros. 20 no máximo, sei lá. E você chega na área vermelha, que são as áreas periféricas, que são com menos de 65 anos de expectativa de vida. Então, o que acontece? Na mesma cidade, são os mesmos recursos, mesmo não importa, a mesma prefeitura. Não tem desculpa, mas tem uma desculpa. Que você tem numa área aqui, ó, 79 anos de expectativa de vida, e na outra, 53. Isso são quase 30 anos de diferença de expectativa de vida, divididas por uma linha de metrô. Então, isso é uma prova clara de que o socioeconômico, ele interfere no biológico. E eu acho que a maneira mais clara de você interferir no biológico é você mudar a expectativa de vida das pessoas. Tem mais exemplos, a gente pode discutir quem tiver interesse mais tarde, tem umas tabelas interessantes lá. Essa foto clássica aqui dos muros, né, que separa as diferentes estilos de vida. Então, o modelo de determinação social do processo de saúde e doença, de forma alguma, descarta caracteres biológicos que desencadeiam o adoecimento. Mas, ao contrário dos modelos científicos anteriores, a gente está falando dos modelos científicos, que é unicausal e multicausal, não se limita a isso. Reconhece que a forma como a riqueza é produzida e distribuída faz parte do eixo central que determina quem adoece, como adoece e de quê. Conclusão. Por que e por quem estudamos saúde? Porque, sei lá, esse debate é interessante, mas por que a gente tá falando disso, cara? Eu sei, e quando eu falo eu, tô falando de você também, daí desse outro lado da tela, que durante seu curso, ou você já, ou durante seu curso, você vai aprender a manejar as principais queixas de acordo com a minha área de atuação, se diagnosticar e intervir adequadamente nos diversos níveis de atenção, de acordo com o que as evidências mostram. E isso é muito bom, eu estou ajudando as pessoas e as pessoas estão tendo uma qualidade de vida melhor e vivendo mais tempo por causa do que eu fiz. Sim, isso é muito bom, não nego. Mas só isso basta. A gente estuda a lógica como a pessoa se move de um estado de saúde para um estado de doença para interferir nesse processo, nesse meio que está colocando essa força que está levando de um para o outro. E manter os usuários do sistema de saúde com boa saúde pela maior quantidade de tempo possível. Afinal de contas, de que adianta você saber, sei lá, os melhores remédios para diabetes, mas aí o paciente não tem gás em casa, tem que comer só pão. Então, entender como forças externas ao indivíduo determinam sua saúde permite planejamento e ação de como intervir nessas forças para inclinar essa balança na direção da classe trabalhadora, que é quem está se ferrando mais, e garantir que tenha uma melhor distribuição de poder para que a saúde seja um direito de fato garantido a um número maior de pessoas por um maior tempo possível. E aqui acaba esse último slide. E eu queria falar de um erro comum que a gente tem, que é confundir determinação social do processo de saúde e doença com determinantes
sociais do processo de saúde de doença. Determinação é essa teoria de que existem forças que estão além da minha existência como indivíduo que estão determinando que eu vou adoecer. Determinantes são aspectos do meu indivíduo que me colocam numa situação de fragilidade maior. Então, o que são determinantes? Vão desde a cor da pele até minha renda, até onde eu moro, etc. Essas coisas são determinantes porque existe determinação. Mas não é só dos determinantes que a gente vai falar hoje. A gente pode falar dos determinantes outro dia. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Vamos aprender a parar a gravação aqui. Interromper a gravação. Interromper.